bem-vinda, que bom te ver. Seja bem-vinda. Boa tarde, gente. Vamos dar início aos nossos trabalhos com alguns avisos. Nossos avisos são: doação de gêneros alimentícios, item para enxoval de bebê, e nós temos o curso de acolhimento, que são abertas as inscrições, estão ali na nossa recepção. E teremos nosso passe individual. Hoje, a nossa irmã Tânia Menezes vai fazer a palestra e vai falar sobre o Divaldo Pereira Franco e o nosso irmão Wilson de Souza, o tio Wilson. Eu quero dar um aviso também da nossa feira que nós faremos nos dias 2 e 3, aqui mesmo no pátio, 2 e 3 de maio, para arrecadar dinheiro para o nosso NEPOM. Vamos ler um trecho do Evangelho. Que é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Proveito dos sofrimentos para a outra. Os que aceitam resignados os sofrimentos, por submissão à vontade de Deus, e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente no seu próprio benefício, poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem? Podem esses sofrimentos ser de proveito para a outra, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelo sacrifício que tais criaturas se impõem, contribui para o bem-estar material dos seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem à sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e das suas consequências funestas para o futuro. São Luís, Paris, 1860. Vamos elevar nosso pensamento ao alto. Agradecer ao Mestre Jesus, aos trabalhadores da casa, os nossos irmãos desencarnados que nos auxiliam nesses trabalhos. Envolva cada um de nós. Envolva a nossa irmã palestrante. Envolve, Jesus, aqueles que aqui não puderam comparecer. Te pedimos por nossos irmãos suicidas, nossos irmãos desencarnados, aflitos. Envolve o seu nome de paz e de luz. Obrigada, Jesus, por estarmos aqui aprendendo e aprendendo os seus ensinamentos. Que a paz se faça presente no coração de cada um de nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Boa tarde. Boa tarde. Que Jesus nos abençoe. Sim, seja. Nós vamos falar de duas pessoas que tivemos a honra de conviver. Nosso tio Divaldo e o nosso querido tio Nilson. Falar destas duas pessoas é falar de uma história que o nosso tio Dia, ainda vivo, completa 97 anos agora no dia 5 de maio. E ele que veio com uma missão, a missão de educar, de salvar vidas. Ele que, na sua história inicial, faz parte de uma família que ele é o filho caçula. Foram 13 filhos, Dona Ana e seu Francisco. Nasce em Feira de Santana e, por ser o caçula, ele só conheceu 7 dos 13 filhos, ou seja, 6 irmãos, porque os demais foram morrendo por variadas causas. E ele desde cedo manifesta a mediunidade. A mediunidade que ele não sabia. Ele tinha um amigo índio de Aguaraçu e que brincava
e que podemos imaginar uma cidade do interior. Ele, há 92 anos atrás, falando que tinha um amigo que os amigos encarnados não viam. Então foi uma convivência que de fato deve ter trazido para a vida dele muitas dificuldades e a própria reação. Mas nessa história, ele ainda, no contexto da sua família, ele teve um irmão que se casou com uma mulher negra. E houve uma reação muito forte do seu pai, por conta, se hoje nós sabemos do racismo, imagine há tantos anos atrás. O pai não aceitava o casamento, mas ele era muito ligado à família e gostava da mulher. Então ficou dividido e ele teve uma morte repentina por conta de um aneurisma. E exatamente neste dia que o seu irmão desencarna, o nosso querido tio Di passa a ter um problema nas pernas. Porque o irmão tinha 26 anos, a gente vê, né, um jovem que desencarna subitamente e sem noção, né? Então se apega a quem era médium, quem tinha essa possibilidade de estar de alguma maneira influenciando. E isso acontece exatamente no dia 23 de junho. E quando estava no velório do irmão, a mãe manda ele se levantar. Ele diz que não tem pernas, que as pernas não funcionam. E quando a mãe tenta levantar, ele cai. E a partir daí ele fica 6 meses sem os movimentos da perna. Eis que uma prima sua tem conhecimento, né, do que está acontecendo e fala que na cidade tinha uma médium que resolvia essas coisas. Ele vinha de uma família muito católica, inclusive ele próprio era coroinha da igreja, e a mãe, quando soube que tinha uma possibilidade de cura para ele, ficou bem feliz e pediu a esta sobrinha que trouxesse à sua casa esta pessoa que traria a sua cura. E isso acontece no mês de dezembro. Essa médium vai lá e percebe a presença do irmão desencarnado que o influenciava. Então traz toda a descrição, diz que ele precisa estudar a mediunidade, que ele procurasse um centro espírita, que já existia à época na cidade de Feira de Santana. E a mãe, mesmo católica, ela leva no dia seguinte, e no relato tem este livro, não sei se vocês tiveram a oportunidade, né, de fazer a leitura, que traz vários fatos da vida de Divaldo Franco. Claro que na convivência com o tio Nilson tem também, mas o livro é a vida dele. E aí ele vai ao centro com o crucifixo no bolso, por conta da sua aproximação com o catolicismo. E quando chega lá no centro, o seu irmão se comunica através dele. E aí, quando ocorre a comunicação e que ele volta à realidade, vê a sua mãe chorando. E aí ela diz: ele trouxe detalhes da vida que só eu e ele sabíamos. Então, mesmo sendo católica, ela acredita e convivia com ele desde criança, né? Porque o pai não aceitava e a mãe compreendia, mas tinha a crença religiosa e todos seguiam. E teve um outro fato que marcou muito também a vida dele, que foi o suicídio de sua irmã. Quem teve a oportunidade de assistir o filme, é mostrado inclusive quando a mãe busca o pároco para poder celebrar a missa da sua filha, que havia desencarnado. E o padre diz que não podia fazer porque ela era suicida e a igreja não aceita. Então ela naquele momento diz: se eu como mãe
eu aceito o que a minha filha fez e a igreja não aceita, então não posso mais continuar aqui. E na vida depois, essa irmã era muito ligada a ele. E ele relata que, de fato, né, a irmã se suicidou porque descobriu a traição do marido. E quando a gente faz a leitura deste livro, o marido, a história que foi colhida, né, ele diz que amava a mulher, mas que o homem naquela época, ele tinha o hábito, né, era um costume para os homens na época. E que ele ficou realmente transtornado, mas há uma oportunidade de reencontro, porque, sendo a sua primeira esposa, ele tinha um seguro de vida e a esposa era beneficiária neste seguro. E o nosso tio Divaldo trabalhava no IPASE, que era, à época, quem fazia, a empresa que fazia seguro de vida. E ele vai atender alguém no balcão, olha as coincidências da vida. Alguém querendo mudar o nome da beneficiária. E quando ele diz quem era o nome da sua irmã. E aí ele traz, né, o seu relato e diz que gostaria muito de encontrar os pais para poder pedir perdão. E é o nosso tio Divaldo que faz essa intermediação para poder ele apresentar a sua versão. E depois que acontece este encontro, 45 dias depois, após, o esposo, o viúvo, desencarna. Ou seja, a espiritualidade conduziu aquele processo para que pudesse acontecer de fato esta aproximação, ele pedir perdão, e o próprio tio Divaldo fala que aconteceu isso, mas a irmã também não tinha o direito de tirar a própria vida. E durante muitos anos ele via a sua irmã, chegava com aquela reminiscência do suicídio, com dores, deformada. E ele pensou que somente orar por ela não seria o suficiente para amenizar a sua dor. E aí ficou refletindo o que ele poderia fazer em termos de trabalho para poder amenizar esta dor. Ele tinha um irmão que havia se afastado do ofício de delegado, e aí perguntou a ele, durante a sua experiência como delegado, o que mais marcou. E aí ele conta que eles iam muito em casas de prostituição e via algumas mulheres que tinham seus filhos pequenos, colocavam os filhos embaixo da cama para que pudessem receber os clientes. E aí ele diz que realmente, se pudesse fazer alguma coisa por essas crianças, né, seria muito bom. E ele resolve ir a este local, imediatamente retira 14 crianças e traz aqui para a instituição, que é a Mansão do Caminho, obra social do Centro Espírita Caminho da Redenção. Então, ele faz este trabalho com o objetivo de estar amenizando a dor da sua irmã. Inclusive, a própria mãe diz que ela deveria voltar. Já a mãe desencarnada fala isso para ele. E, de fato, essa irmã reencarna próximo lá à Mansão do Caminho, e chega uma senhora exatamente com esta irmã, que já estava com 2 anos reencarnada, tinha o lábio leporino, não sei se vocês já viram alguém que tem essa deformidade, né? E esta mãe chegou à instituição, disse que não queria entregar sua filha, mas que ela tinha outros filhos e passava muitas necessidades. Ela estava doente.
E aí, quando chega esta mãe com a criança, sua mãe, Dona Ana, aparece em espírito e diz: Di, aí está a sua irmã, Naí. Ela viveu até quase 9 anos. Aí ele ajuda, a família melhora, né? Ele aluga uma casa próxima à instituição para poder ter este contato mais próximo. E Naí, que era o nome da sua irmã, ele pergunta: qual é o nome dela nesse primeiro contato? Naí. Aí, mas por que Naí? Aí ela conta que sonhou com alguém dizendo que ela seria a protetora da sua filha e que colocasse o nome dela Naí. Então as histórias, a gente sonha, vem alguns fatos, algumas lembranças e tudo muito bem elaborado pelo mundo espiritual. A criança vai estudar na escola, numa das escolas lá da instituição. A nossa instituição hoje tem a escola, a criança chega com 4 meses, vai para a creche. A creche tem uma capacidade para albergar 175 crianças. Sai da creche, ela pode ser admitida entre 4 e 7 meses. Por que isso? Porque após essa fase, já criou hábitos que ficam difíceis de serem trabalhados para poder tirar os hábitos. Então, ingressa, depois segue para o Jardim Esperança. A criança entra às 7 horas na creche e sai assim, com 6 refeições. Ainda sai para casa com um saco com 5 pães. Quando chega a sexta-feira, ainda além do pão, leva leite e café. Por quê? Porque a criança está habituada a passar o dia todo com várias refeições e não se sabe o que a família vai ter para poder alimentar no final de semana. Então, Naí estudou, seguindo o jardim, vem a Alvorada Nova, que é 4 e 5 anos, até 5 anos e 11 meses, continua 175 crianças. A partir dessa idade, entra 8 da manhã e sai às 4. Chega, é a coisa mais linda, as crianças indo tomar o mingau, faz a filinha, vai tomar a vitamina, vai comer o pão, se alimenta assim que chega. Voltam, 10 horas tem o lanche, 11h30 tem o almoço, tem o lanche e saem alimentadas já com o café, né, das 3h30, porque 4 horas vão embora. Então, certo dia, Naí, lá pela área, se depara com o tio Di e chama ele de Di. Di era como ela chamava, tinha muita aproximação com ele. E como é que uma criança vai chamar uma pessoa adulta sem chamar por tio, né? O senhor, não, Di. Di, eu estou de volta. Aí ele: sim, você está de volta. Que bom que nós estamos juntos. Uma criança, não sabemos que idade tinha à época, mas se ela desencarna antes de 9 anos, então numa faixa etária que, como é que traria essas reminiscências e comprovando para nós a reencarnação. Aí, voltando à história, né, de estar fazendo um trabalho em nome da sua irmã, ele traz para a instituição e diz que as mães podem ir visitá-los uma vez na semana. E isso acontecia de fato. Elas saíam de Feira de Santana, vinham à mansão e foi prevenida como se apresentar. Claro que nunca se identificou quem eram as mães dessas crianças, porque de fato a casa começou com um regime de orfanato para crianças que não tinham pais, que eram abandonados, que os pais faleceram.
Então, na história da instituição, por exemplo, crianças foram deixadas na lata do lixo, vivas, deixadas na porta da instituição. Nós temos um, inclusive, que ainda frequenta a nossa casa, tem mais de 70 anos, porque a instituição tinha dois espaços. Um era a sede na Barão de Cotegipe, na Calçada. Neste lugar, que inicialmente também funcionou com o sistema de orfanato antes de ter a sede no Pau da Lima, existia a escola. E a mãe chegou na parte da entrada, tinha uma lanchonete, que o que vendia era para ajudar na instituição. Aí a mãe deste senhor, ele tinha 2 anos, colocou ele sentadinho e disse: fique aqui que mamãe vai ali e já volta. E nunca voltou. E ele diz que ele não poderia ter tido melhores pais, tio Divaldo e tio Nilson. E aí houve, uma das histórias das crianças estão relacionadas a esta homenagem que ele queria prestar à sua irmã Nair. Mas tem um fato com a sua irmã também muito interessante. Quando ele a viu, em um dia que ele recebeu a orientação para sair de Feira de Santana e vir a Salvador trabalhar e aprofundar os seus estudos relativos à mediunidade para melhor servir. Só que a família, que tinha uma certa condição, foi piorando por conta da própria mudança, pós-guerra. E aí ele conseguiu um emprego. E através desse emprego ele disse: não, vai ser bom porque eu me mantenho aqui, eu mando dinheiro para os meus pais. Só que este emprego, ele durou poucos dias. Era uma empresa de seguro, Sul América Seguro, que não é o que a gente tem hoje. E a empresa passou por dificuldades e ele foi dispensado. Neste dia que ele foi dispensado, ele ficou atordoado, porque a gente pode imaginar os planos que foram feitos, aquilo que no imaginário dele passava em termos de auxiliar a sua família, e de repente, como ficar em Salvador, como depender de quem e como ajudar a família. E aí ele sai, situava próximo ao elevador Lacerda, ele vai para o elevador Lacerda para se suicidar. Ele chega no parapeito do elevador e de repente a sua irmã aparece, toda deformada, e diz: Di, não faça isso, o suicídio é a pior coisa da vida. Quando ele ouve, ele toma um susto e cai. Ele já estava no parapeito, só que ele caiu ao contrário, ele não se projetou para fora, ele tem o desmaio e aí acorre para poder auxiliá-lo, mas foi desses relatos de visões que teve com relação à sua irmã. E nisso ele vai seguindo. Ele queria ser 2 coisas, ou padre ou médico. E a sua irmã, essa Nair, ela casou com uma pessoa que tinha muitos recursos e dizia: Di, você vai ser médico, eu vou pagar os seus estudos. Mas de fato isso não aconteceu por conta da mudança do rumo da vida. E quando ele pensou que não poderia ser mais médico, ele pensou que poderia ser professor. E aí surgiu a oportunidade lá em Feira de Santana de ele ingressar numa escola que ele faria essa formação. Só que para ingressar, ele precisaria prestar como se fosse um vestibular. E tinha um curso preparatório que o pai não tinha condições de arcar com aquele curso.
E aí Dona Ana ficou insistindo, mas o menino tem potencial, vamos investir. E tanto falou que o pai disse que iria dobrar, pegar qualquer coisa para fazer, para poder conseguir o dinheiro. E aí conseguiu o dinheiro, só que ele fez o curso preparatório, só que ele precisava estudar. E não tinha luz na sua casa. Qual era a hora que o tio Divaldo estudava? De 4 às 6 da manhã, com a luz do poste da sua rua. Porque aí ele depois tinha que ir para a escola, né, para fazer o curso. E de fato, ele consegue a aprovação, ele ingressa, faz a formação. E quando ele de fato adentra no IPASE, que foi onde ele trabalhou durante toda a sua vida e depois foi aposentar, ele aposenta, para ingressar no IPASE, ele também precisava prestar um concurso que tinha não sei quantos candidatos e somente 11 vagas. E aí ele já tinha um contato mais próximo com a benfeitora Joana de Ângeles, que é o seu guia. E aí ele pede à benfeitora: me ajude, eu sou tão necessitado desta vaga, eu vou poder fazer tantas coisas, ajudar as crianças e tal. Aí ela mostra a sala cheia de candidatos que fazia o preparatório. Você está vendo aí? Eles também são necessitados. Faça a sua parte. O que eu posso fazer por você é que você fique harmonizado para melhor raciocinar na hora da prova, responder as questões. Então isso vem nos mostrar que nós não somos privilegiados, né? Que temos que fazer a nossa parte. Porque às vezes nós pensamos, porque tem este contato próximo, na hora das dificuldades vai. Não é assim que a gente resolve. Nós temos que fazer a nossa parte, temos o conhecimento, mas este conhecimento também requer de nós o nosso esforço, a nossa vontade, a nossa perseverança. Porque já pensou? Não, na hora, qual é mesmo o número para eu ganhar na loteria? E aí a gente lembra de Chico Xavier, né? Que o pai perguntava: qual é o número? Você é médium, me diga. E nunca o pai, não, ele vendia bilhetes e por isso achava que o bilhete premiado ele deveria ter para poder ganhar o prêmio. Então assim ele ingressa no IPASE e vai durante toda a sua carreira profissional se dedicar a isso. E a gente vê no filme, que a gente lê também o relato aqui, que ele não sabia às vezes distinguir quando chegava alguém no balcão se era encarnado ou se era desencarnado. Podemos imaginar, né? Tanto que ele não dirigiu exatamente por conta disso, porque como esse trânsito, né, é encarnado, é desencarnado, e aí acontecia, né, de chegar espíritos no balcão para o atendimento. Ele ia e os colegas: tá maluco? Não tem ninguém, ele está conversando. Mas aí teve uma colega de trabalho, como nós sempre encontramos os anjos bons na nossa existência, que combinou com ele, se ela não estivesse vendo, ela fazia um movimento que não tinha ninguém, então ele não iria levantar porque sabia que era espírito. Mas tem um fato muito interessante nesta história de tio Di, vou entrar em tio Nilson, quando ele vê uma notícia de jornal de um homem que tinha se jogado no trem e se suicida. E ele passa, depois da leitura desta notícia, a orar por este suicida. E ele dizia na sua oração: mas ele não se matou. Alguma coisa houve para que ele tivesse feito isso. E orava, e orava, e orava. Certa feita, ele estava passando por um problema, né, muito sério na sua existência e estava muito triste. Chegou na janela do seu quarto, olhou para uma estrela no céu
e começou a dialogar com essa estrela. Nisso, encosta nele um espírito, e aí ele diz: hoje eu não estou pronto para atender ninguém. Eu estou passando por um problema muito sério, não tenho condições. E aí o espírito: mas o que é que está acontecendo? Não, estão falando coisas de mim que não são verdade, eu estou muito triste, não estou pronto para atendimento. E estou com vontade de chorar. Aí o espírito diz: não chore. Se você chorar, nós também, o que será de nós? Porque você é que nos conforta. E aí este espírito vem relatar para ele que era o suicida do trem. Linda essa história. Se vocês buscarem na internet tem todo o relato aqui neste livro. E aí ele fala que ele se joga nos trilhos do trem. E que aí ele fica revivendo toda a cena durante algum tempo. O apito do trem, ele se joga, o trem passa. Quando ele pensa que vai respirar, aí revive. De repente, alguém começa a orar por ele. E aí vai aumentando o espaço entre ele se jogar, o apito, ele começa a respirar. E nisso se passaram 14 anos de orações de tio Dio para este espírito que havia se suicidado. Aí a gente faz uma pausa, né, falando deste grande homem, para pensar neste poder da oração. Conforme o Espírito dizia: nunca ninguém orou por mim. E ele sentia o benefício da oração chegar até ele. E às vezes nós dispomos deste grande recurso e não buscamos o recurso, porque talvez estejamos até a orar, e também não ver o resultado imediato daquilo que é a nossa ânsia, o que não significa que não estamos recebendo os benefícios. Quando Allan Kardec vai indagar aos benfeitores, questão 659 de O Livro dos Espíritos, qual o caráter geral da prece? Os benfeitores respondem: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Então a gente vê 3 movimentos que nós fazemos, e às vezes a gente pensa que a oração é só você chegar, parar. Não. Pensou, já estabeleceu uma conexão. Pensar, aproximar-se, pôr-se em comunicação. Aí quando a gente vai na questão seguinte, a 660, Allan Kardec vai perguntar: a prece torna melhor o homem? Os benfeitores respondem: sim. Porque quando nós oramos, os benfeitores vão na direção do nosso pedido, vão fortalecer, vão dar coragem. Ou seja, o que nós estamos querendo talvez não chegue àquela resposta de imediato, mas estamos recebendo este amparo, o ânimo, a perseverança. Às vezes a gente está sem se sentir com forças, com coragem. Podemos imaginar o nosso tio Dio, naquele tempo, a dor que ele estava vivenciando, só ele é que sabe, o que passava, o que tinham dito, o que não era verdade. E como ele disse ao Espírito: eu sempre consolo, e eu neste momento estou precisando do conforto. O Espírito coloca a sua cabeça no ombro dele. E aí ele diz: hoje, o Espírito, hoje eu aprendi a consolar. E olhe quem eu estou consolando: você, um suicida. Então todos nós temos esta capacidade. E aí vem a questão 662, que vai falar sobre a prece intercessória,
que é aquilo, porque a gente costuma pedir, geralmente por nós, às vezes ampliamos para a nossa família. Podemos pedir para outrem, e isso tem resultado, e os benfeitores vão dizer que sim. Que este movimento vai direcionar os benfeitores àqueles aos quais nós estamos emitindo o nosso pedido. Que era exatamente o que o tio Divaldo fazia na direção. E aí, na história dele, nós ouvimos várias vezes ele contar. As pessoas chegam: Divaldo, peça por mim, peça por fulano. E aí ele vai no caderninho e anota. E aí a gente pode imaginar que caderno é esse ao longo dos anos, com tantos nomes, com tantos pedidos. E aí ele diz que ele próprio também vai riscando do caderno quando ele tem conhecimento, que melhorou, que está em outra condição. Mas nós também podemos estar fazendo isto na nossa existência. Quando nós oramos por alguém, nessa resposta à questão 662, está lá os benfeitores dizendo: nós também estamos sendo beneficiados porque estamos em um envolvimento na direção do outro. Mas como se deu o encontro de tio Divaldo e tio Nilson, que tem o Pereira no sobrenome, mas não tem nenhum parentesco? Exatamente, estudando, os dois se encontram e passam a estabelecer um contato mais próximo, porque o nosso tio Nilson tinha o seu pai que estava doente, e aí tio Divaldo nota que tio Nilson estava aquele dia na escola mais triste, pergunta o que aconteceu, ele traz o relato e aí começa a aproximação, porque tio Divaldo vai visitar, aproxima-se da família, e a partir daí eles vão estabelecendo um contato mais íntimo, mas a gente sabe que isso já vem de outras experiências, onde já fizeram parte da mesma família. Quando nós lembramos a história de Joana de Cusa que ouviu falar de Jesus e procurou Jesus querendo abandonar o seu esposo, que era uma pessoa que vivia muito envolvida com a parte, digamos assim, do governo na época, e os homens com as suas vidas, né, muito, muito atribuladas, ela se sentia sozinha e tinha filhos. Em verdade, nós sabemos da história de que ela morre queimada junto com o seu filho, que é o tio Nilson. Mas nesta experiência, o tio Divaldo também era filho, mas estava no exercício de outras funções. E é exatamente neste momento que o tio Nilson, filho de Joana de Cusa, pede para ela negar a Jesus, que ela diz que não, que ele guarda essa reação a Jesus. E é justamente, ele traz isso para esta encarnação, e tio Divaldo, sentindo esta reação do nosso tio Nilson, quando se falava de Jesus, tio Divaldo tentava mostrar. Amélia Rodrigues sempre trazia as paisagens que ele visualizava do tempo de Jesus e tentava dar, quando estava com o tio Nilson, uma conotação de Jesus que modificasse aquilo que ele guardava. Porque imagine, você está do lado da sua mãe, vão ser queimados, atados a um poste, e pede a mãe para negar a Jesus, a mãe diz que não vai negar e morrem queimados. Então isso fica registrado em nosso inconsciente, a experiência, que às vezes nós precisamos transitar por várias encarnações para apagar aquela marca que ficou. Então, nesta existência, século passado, o tio Nilson traz um pouco desta aversão a Jesus, mas quando eles estavam em uma viagem no exterior,
que tio Divaldo falava sobre Jesus somente no diálogo com o tio Nilson, o tio Nilson vira para ele e diz: não precisa mais você me apresentar Jesus tentando fazer com que eu modifique. Eu amo Jesus. Então, chegar a este ponto, quantas experiências se transitou. E aí a gente traz também para as nossas vidas o quanto nós ainda nos mantemos presos a experiências que tivemos que não foram bem sucedidas, aos conflitos que são criados exatamente por conta dessas experiências e que precisamos transitar para esta libertação. E aí vão juntos, fundam, né, o orfanato. O tio Nilson é aquela pessoa que o tempo todo auxilia nesse processo da mediunidade do nosso tio Divaldo, porque a experiência do suicídio não foi apenas, de tentativa, não foi apenas no elevador Lacerda, quando eles moravam na Cidade Baixa. Tem um relato, que é um dos relatos, né, diante de outros, que eles estavam dormindo, tio Divaldo de pijama abre a janela da casa e eles moravam próximo ao mar. Tio Divaldo pula a janela, vai andando na areia da praia e já estava dentro do mar quando o tio Nilson desperta e traz ele de volta, né, ele naquele estado, para o suicídio. Então nós temos na pessoa do nosso tio Nilson não somente aquele que estava a todo instante cuidando da instituição, porque tio Divaldo vivia viajando, divulgação da tarefa, venda de livros, toda viagem trazia sempre uma renda para a instituição, por conta da venda dos livros, por conta das doações. A gente vê o quanto, durante a pandemia, a nossa instituição teve doadores que ficaram sensibilizados porque sabiam que ele não podia viajar. Aumentou e muito a venda dos livros online durante este período. Então, tio Divaldo vivia no mundo da sua tarefa de divulgação e tio Nilson lá, tomando conta, educando. E o nosso tio Divaldo, quando fala em termos de educação dos meninos, tem meninas da nossa convivência, daquela época de criança, porque eu frequento a instituição desde quando tinha 2 anos de idade. Foi quando os meus pais, no ano de 1965, começou a frequentar a casa. Então, a partir daí, eu sou praticamente um fruto também deste local. E nós crescemos, eu e o meu esposo, junto com esses meninos. Nós tivemos uma convivência próxima, uma convivência familiar. Eu, durante alguns anos, passei férias na instituição, tendo pai e mãe em casa. Com 14 anos, eu passei as minhas primeiras férias de janeiro lá e datilografava as mensagens que tio Divaldo psicografava. Com 14 anos. Com 12 anos eu fiz meu curso de datilografia. E que a gente nem sabe o que é datilografia, que é do tempo passado. E eu ouvi daquilo, eu digo, eu também sou antiga, né? Porque eu fiz curso de datilografia. Então eu tive essa experiência de também estar convivendo na proximidade e convivendo, porque se tio Divaldo, neste livro a gente vai ver o relato de que o pai era uma pessoa muito fechada e dizia: filho, homem não chora. Um dia tio Divaldo apanhou de um colega na escola, chegou em casa chorando. O pai bateu, porque ele chegou chorando, disse: homem não chora, filho meu não apanha. Então, neste tipo de educação, a gente termina absorvendo
e ficando aquela pessoa que aparenta ser mais fria, mais distante. E aí a gente vê o perfil oposto do nosso tio Nilson, que era aquele homem amoroso, que abraçava todo mundo e que dizia assim: eu não gosto de você, eu te amo. Então são dois perfis e nós sabemos que as diferenças elas se atraem e a gente tem, né? Se por um lado as pessoas cercam o tio Divaldo por conta de uma mediunidade, por outro, o tio Nilson ficava assim afastado. E ele próprio contava, quando faziam essas viagens ao exterior, durante muitas décadas eles viajaram na temporada da Europa, mês de maio, metade de junho, era 40, 45 dias, fazendo, às vezes, um dia estava no país, no dia seguinte já estava em outro, viagens de trem. E aí, tio Nilson conta que as pessoas cercavam o tio Divaldo. E ele é como se fosse aquela pessoa, vai oferecer o quê? Não tem a mediunidade, mas muitos perderam a oportunidade de receber este afeto, este carinho. Tem um relato na revista Presença Espírita, que fala um pouco de tio Nilson, de ele ainda vivo, uma história que a nossa casa até hoje recebe visitantes. Hoje a visita é agendada pelo site, terça e quinta à tarde, quarta de manhã. E tem o grupo que recepciona os visitantes, que sai mostrando os diversos setores da instituição. E de repente, nós temos animais, aquela época que era uma mata, 80 mil metros quadrados, podemos imaginar o que é uma área dessa, né? Então tinha dias que não tinha comida para poder dar aos meninos, e aí as tias chegavam: Nilson, não temos comida hoje. E aí ele pegava os meninos maiores, vamos lá na mata, vamos ver o que é que a gente vai trazer, uma cobra, um macaco, o que for, para poder, folha de taioba, pegava, né, fazia caldo. Falando de alimentação, eu me lembrei agora, essa irmã dele reencarnada, quando a mãe chegou, dizendo que estava passando dificuldades, a alimentação, a mãe relata que pegava papelão, jogava na água, botava sal e elas bebiam caldo. Então, dificuldades de alimentação, imagine, pela instituição passaram 685 crianças. É pouco? É claro que não foram todas de vez. Nós tínhamos inicialmente 10 casas lares, cada casa recebia meninos ou meninas, em torno de 8. Então, por aí a gente faz uma média de 80, depois isso se ampliou, mais outras casas, mas por lá transitou tudo isso. E aí, tio Nilson voltando, né? Porque a gente falou tanto de tio Divaldo, é como se ele não tivesse importância, e tem uma importância fundamental, porque se tio Divaldo trazia o dinheiro, quem estava ali na convivência, na educação, era tio Nilson. E aí a gente pode imaginar uma característica assim bem marcante na história dele, é a humildade, porque ele sempre demonstrou isso. Ele não buscava espaço, ele não buscava estar se envolvendo onde ele não era chamado, ele ficava na dele. Tem um relato de tio Di, quando eles estavam em uma viagem na Alemanha, de repente, quando acaba a palestra, as pessoas vão, querem falar com o tio Divaldo, e ele observa tio Nilson conversando com duas pessoas que eles não sabiam o idioma. Quando viajavam, se não fosse língua portuguesa, tinha sempre alguém que fazia a tradução simultânea. E aí está tio Divaldo e tio Nilson falando, e as mulheres
mulheres balançando a cabeça, como se estivessem entendendo. Aí quando terminou tudo, aí Tidivaldo, Nilson, você estava ali conversando e elas balançando a cabeça. O que você estava falando? Não, eu estava falando e elas estavam entendendo tudo que eu estava falando, que balançava a cabeça. Então a gente vê, né, o quanto nós somos envolvidos, nós somos assistidos. De repente, naquele momento, eu falo o meu idioma, mas o outro escuta no seu próprio idioma. A gente sabe que isso é possível. E aí o nosso tio Nilson, esta pessoa simples, humilde, presente, amorosa, amiga, quando estava com aquelas visitas, eu falando dos animais, e aí entrei em outra história. Um camaleão estava passando. E aí ele observa que um dos visitantes estava pisando no rabo do camaleão e achando a maior graça. Aí ele se aproxima, ele diz: por que você está fazendo isso? É um animal, deixe ele seguir o seu caminho. Ele chega para o camaleão, você também está atrapalhando os visitantes, vá para o seu caminho. E aí o camaleão sai. Tinha uma proximidade com os animais, uma coisa diferente. Nós tínhamos cães de guarda na instituição. Quem teve a oportunidade já de adentrar o espaço, Pau da Lima, nós temos, né, uma zona de risco, área de tráfico. Nunca aconteceu absolutamente nada dentro da instituição. Que proteção é essa? A proteção do mundo espiritual, a proteção que eles próprios, pela conduta moral, por todos os benefícios que traz até hoje para aquela comunidade, forma esta barreira de proteção. Mas, antes de finalizar, eu queria trazer a experiência do nosso tio Nilson, quando ele estava já chegando ao termo da sua existência física. Ele interna por 5 semanas, até chegar à sua desencarnação. Quando ele estava, né, nós dois tivemos a oportunidade de sermos um dos plantonistas, porque apesar de estar no hospital, durante a noite, cada noite tinha um filho, alguém querido que ficava com ele. E como ele estava com uma metástase óssea, ele teve tumor de próstata, né, e depois só surge a metástase. Metástase óssea, eu digo para ele, eu tenho um tio, que é o irmão mais novo do meu pai, que ele é um sobrevivente. Ele teve um tumor renal com 45 anos, tirou o rim. Com 62 apareceu uma metástase óssea. Hoje, ele está sobrevivente, 13 anos, com a metástase, ainda vivo, ainda caminha. Então, uma metástase óssea dá uma dor que chega a um ponto que não tem medicação que alivia a dor. E às vezes tio Nilson tinha assim uma dor que precisava aumentar a medicação. E ele no leito do hospital, às vezes passando por essa dor, aliviava, ele dizia assim: o que Deus quer mostrar a um burro velho como eu, com esta experiência que eu ainda preciso aprender. Alguém que largou a sua própria existência para cuidar da existência alheia, que não tinha nenhum tipo de queixa, que víamos sempre a sorrir, que podemos imaginar quando as tias chegavam dizendo que não tinha comida, como a cabeça devia ficar
para providenciar algo, porque criança quando não tem comida que está com fome vai chorar. E aí não é só um choro, é o choro de várias crianças. E aí essa experiência, ele dizia isso para mim, dizia isso para ele, é algo que a gente guarda, porque às vezes por muito menos a gente está se desesperando, a gente perde a nossa confiança em Deus, a gente pergunta por que Deus está fazendo isso comigo, como se a gente não merecesse e Deus fosse o culpado, né? E nós sabemos que tudo quanto a gente passa, nós somos os responsáveis por cada ocorrência em nossas vidas. Se hoje o desafio chegou, a responsabilidade é nossa. Fomos nós que lá atrás buscamos aquele momento, ou até na própria existência atual, porque Allan Kardec vai nos mostrar isso, capítulo 5 do Evangelho, causas anteriores e atuais das aflições. Trazer fatos da vida desses dois homens é trazer uma história que, se a gente fala, seguir os passos de Jesus, mas nós temos aqui, tivemos tio Nilson, que já partiu, e ainda temos tio Divaldo, que está a todo instante nos mostrando maneiras e maneiras de viver, de superar, de aprender, de se libertar e continuar e prosseguir. E é nisso que nós precisamos buscar nestes exemplos uma forma de viver que nos traga o conforto nos momentos que nós mais necessitamos, porque todos nós, em algum momento da vida, seremos convidados aos testemunhos, à travessia das tempestades, e podemos imaginar, com 97 anos, tio Nilson viveu 89, quantas tempestades cada um ou os dois juntos tiveram que fazer a travessia. E aí, lembrando de um trechinho da primeira mensagem psicofônica, porque o tio Nilson vai fazer em novembro, 22 de novembro, ele completa 11 anos de desencarnação. Um mês da desencarnação, ele traz a sua primeira mensagem psicofônica. Ele vai dizer, quase ao final da mensagem, assim: tudo passa, só o amor permanece. Então, que nós possamos guardar esta frase para as nossas vidas. Se estamos vivendo as tempestades, atravessando, se o momento está difícil, se a dor está intensa, seja ela uma dor física, seja ela uma dor moral, tudo isso vai passar. Mas todo o amor que estamos vivenciando, que estamos plantando, ele vai permanecer, ele vai gerar frutos. O que é que podemos extrair da história desses dois? Viveram para amar e para servir. Nós aprendemos, à luz da doutrina espírita, que a caridade é o amor em movimento. A todo instante, tio Di, tio Nilson viveram e exemplificaram este amor. Quando Lázaro escreve no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8, que o amor resume toda a doutrina de Jesus, eu diria que a vida de tio Nilson, que a vida de tio Di se resume neste amor. Amor que se expande, amor que dá o exemplo até hoje. Porque apesar de tio Nilson ter partido, ainda permanece como chama viva, pelo menos nos corações daqueles que tiveram a oportunidade de conviver com ele, o exemplo deste amor. Então, que possamos sair com esta mensagem, deixada pelo exemplo dos dois, mas mais particularmente por esta fala de tio Nilson. Tudo passa, só o amor permanece. Que Jesus nos abençoe, que sigamos em paz e felizes
pela oportunidade de estarmos vivos e tendo infinitas possibilidades para amar e para servir. Que Jesus nos abençoe. Que Jesus te abençoe também. Muita luz na sua caminhada. Muito obrigada por você estar aqui. Espero que você volte sempre. E que foi maravilhoso toda essa palestra, né? Esse conhecimento que você trouxe para nós. Muito obrigado. Que Deus lhe abençoe e lhe proteja. Vamos passar para a nossa segunda parte, que é a nossa oração. E depois teremos o passo individual. Vamos agradecer a Deus, aos mentores da casa, por essa grande oportunidade de ter essa pessoa maravilhosa conosco. E todos vocês também. Jesus amado, amigos espirituais, gratidão. Gratidão por essa tarde, por esse banquete de luz. Gratidão, Jesus, por essa tarde de paz, de harmonia, por esse aprendizado maravilhoso, por essa história linda, que é de Divaldo Franco e de Tio Nilson. Que Jesus envolva todos dois, que envolva a mansão do caminho sempre. Obrigada, Senhor, por tudo que temos, por tudo que somos. Envolve todo o nosso planeta, em especial o nosso planeta, nossos países que estão em guerra. Abençoa, Jesus, todos os nossos familiares, amigos, os nossos irmãos necessitados. Muito obrigada, Senhor. Gratidão sempre. Que a paz esteja no nosso coração, hoje e sempre. Que assim seja. Companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, não fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria, pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos.